Nós damos as boas-vindas a todos os colegas e demais presentes. Desde já agradecendo a presença de todos. Para essa palestra de hoje sobre processo do trabalho, a ser ministrada pelo Dr. Cláudio Peron Ferraz, que é advogado especialíssimo nessa área, ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. E nós estávamos conversando que, por ser processo do trabalho, o Dr. Peron vai nos agraciar com uma visão geral do processo do trabalho, principalmente os aspectos práticos, que no dia a dia acabam suscitando dúvidas nos profissionais que militam nessa área, de maneira que nós possamos juntos desenvolver esse tema. Eu, sem maiores delongas, e já ansioso por aprender um pouquinho mais, eu passo a palavra ao Dr. Peron, em nome da ordem também contribuo, parabenizo pela sua presença e agradeço pela sua disponibilidade no dia de hoje. Dr. Peron, a palestra é sua. Então, primeira coisa, processo trabalhista, como que ele começa? O advogado recebe no escritório, primeiro, um trabalhador, com algum problema, e eu desde já oriento a vocês prepararem uma ficha a ser preenchida. Os dados normais de qualificação, e as queixas, vamos dizer assim, desse trabalhador. E, além dessa ficha, de preferência, que ele assine um documento, algum e-mail, ou assine também a petição inicial, para vocês terem uma comprovação de que o que ele está dizendo é o que vocês vão solicitar. Eu dou exemplo de um caso de uma pessoa que estava doente. Quando começou esses processos, que os aidéticos começaram a reclamar a dispensa em razão da doença, a dispensa discriminatória. E eu recebi um cliente, indicado até por um padrinho meu, e nessa entrevista, nessa consulta, nós temos que perguntar sobre tudo o que aconteceu na vida dele, da empresa. E eu descobri que, além desse problema que ele havia trazido, tinha horas extras para pleitear e uma dobra de férias. Feito o pedido, marcada a audiência. Antes da audiência, ele me chamou: doutor, eu tenho que falar uma coisa para o senhor. Só tem 2 pessoas que sabem da minha doença. Bom, o senhor, ele tinha uma testemunha? O senhor é a sua testemunha? Ele: não, só eu e o senhor. Imagine a minha situação. Uma juíza que, inteligentíssima, mas eu sabia que era dura. E eu falei: eu vou ter problema hoje aqui. Aí conversei com ele, expliquei a situação, falei: olha, agora seu direito. Bom, resumindo, procedência das horas extras e da dobra das férias. Aí, curiosamente, eu fui até o escritório do colega, estou autorizado a mencionar o nome dele, que teve esse processo, deve ter ouvido falar, Estevão Malê. A defesa dele faz a impugnação até se você pede DIF, horas extras, ele alega que DIF não tem no dicionário, na língua portuguesa. E eu pedi a ele que ponderasse, naquele caso, que a pessoa estava doente, e eu queria que ele recebesse aquele direito em vida, embora tinha me dado muito trabalho, com a situação, e eu consegui até fazer um acordo. Esse cliente, quando veio para receber seus haveres, ele entrou no escritório e se ajoelhou até minha sala. Foi um absurdo, não precisava disso. Mas ele viu o que ele tinha feito e, mesmo assim, houve justiça. Então, desse dia em diante, eu costumo tomar cautela e oriento a vocês, cautela com o que vocês recebem dos clientes de vocês. E, juntamente com essa ficha, se faz a procuração, normal, todo mundo. Contrato de honorários, todos fazem aqui? Contrato de honorários? Muita gente. Esse padrinho que me falou, que me trouxe esse cliente, não costumava fazer. Deixou de receber muitos honorários. Então, pessoal, procuração, contrato de honorário junto. O cliente não vai discutir naquele momento ali. No dia seguinte, ele pode pensar: poxa, 30%. É muito. Será que é muito?
Hoje eu disse a uma cliente, 30% por quê? O advogado não sabe quanto, quando e se vai receber. Porque muitas causas, você trabalha anos, a empresa fecha, o sócio some, você não recebe nada. Certo? E também a declaração de hipossuficiência, que se tem, alguns dão o nome de declaração de pobreza, né? Mas é um nome muito pobre, né? Então vamos colocar a declaração de hipossuficiência. Já tem esse documento pronto, o cliente assina, para dar início ao processo. Aí, os pedidos que nós vamos fazer. Hoje já é comum, né, pedir também uma tutela antecipada na própria petição inicial. Se pede, normalmente, se tem prova da dispensa sem justa causa, se pede as guias, fui garantia, seguro-desemprego, os juízes costumam expedir alvarás, né. Pedidos trabalhistas que se tem. Hoje tem alguns novos aí, né? Dano existencial. Eu estive numa palestra do professor Renato Rode Almeida, que é empregado ao extremo. E ele havia falado, antes de começar a sair esse dano existencial, ele havia falado sobre alguma coisa nesse sentido, não com o nome exatamente. Que ele conseguiu, no Rio de Janeiro, um trabalhador que havia prestado 5 horas extras por dia durante 5 anos do contrato, recebido essas horas extras, ele pediu uma indenização, porque ele havia perdido o direito ao lazer. E ganhou. Hoje nós temos o nome, né, dano existencial. E eu falei, pô, o senhor conseguiu indenização por perda de direito ao lazer para um carioca, né? Com todo respeito aos colegas, né? Então, foi interessante. Então, outros pedidos, que eu faço questão de mencionar, reconhecimento do vínculo empregatício. Se o trabalhador, na condição de empregado, não foi registrado, tem que ser pedido reconhecimento do vínculo empregatício. Se, por acaso, houve um contrato assinado, digamos, autônomo, antes de reconhecer o vínculo, nulidade daquele contrato. Certo? E esse reconhecimento do vínculo pode ser parcial ou total. Muitas empresas fazem um pedido, entre aspas, de experiência, 3 meses, não registram, depois registram. Então, vai se pedir reconhecimento do vínculo empregatício parcial desse período não registrado. Se é o reconhecimento total, nós temos a anotação da carteira de trabalho, que se pede também. Se é parcial, é retificação da carteira de trabalho, tá certo? Com relação à data de admissão. Equiparação salarial, artigo 461 da CLT. Muito cuidado, muitos verificam que o empregado tinha a mesma atividade, mesma produção e mesma qualidade, né? A lei diz produção e qualidade, resumindo, né? E muitos não observam que tem que ter o paradigma, que é o nome dado à pessoa que tinha a mesma função, ele tem que ter menos de 2 anos a função. Se ele tiver mais de 2 anos, ele tem direito a receber mais. Certo? Aí nós temos pedidos de insalubridade e periculosidade, conforme se é um trabalho nocivo à saúde ou perigoso. Esses processos, o juiz é obrigado a encaminhar uma prova técnica, tem que haver um perito para dizer se há ou não insalubridade ou periculosidade. Na prática, o juiz normalmente segue o que o perito prescreve, vamos dizer assim, né? Mas há diferenças. Eu dou um exemplo de um processo no Guarujá, que havia um pedido de insalubridade. Por acaso, era um prédio que eu tinha um apartamento. Como era um flat, tinha as camareiras, que faziam a limpeza dos apartamentos. E, por acaso, a reclamante era a minha camareira. Quer dizer, não só minha, né? De vários. E a mão dela, de olhar a mão dela, dava medo. Mas por quê? Ela não usava a luva. E deve ter tido algum, trabalhava em outro, tinha algum outro trabalho que também prejudicava a mão. Não é possível que lava a louça, né? E é interessante que o juiz determinou
perícia, insalubridade, o perito esteve lá e o laudo pericial deu insalubridade. Eu fiz a impugnação, não tive nem assistente técnico, um prédio, uma ação relativamente pequena, né? Eu disse ao juiz que o local era um flat, que lá existiam residências. Se existisse insalubridade naquele prédio, existia em todas as casas. Quase dizendo que até na casa do juiz, se ele tivesse empregado, ele ia ter que pagar a insalubridade. Mais ou menos isso, né? E interessante que essa sentença, o juiz foi contra o próprio perito. Foi na linha do que eu falei e não deu insalubridade. Ela recorreu e não ganhou no tribunal. Então, não quer dizer que o juiz está distrito. Ele é obrigado a determinar a prova, mas pode fundamentar em desacordo ao perito. Aí nós temos que verificar a competência. Para onde será distribuída a ação trabalhista? Ultimamente, estamos diante de problemas, principalmente para quem advoga para empresas. Doutor Gasperini, que deve estar recebendo, talvez, reclamações trabalhistas. O trabalhador vem até São Paulo, contratado pela empresa, dispensado ou pede demissão, e volta para a cidade de origem. Eu tenho um exemplo, uma empresa de colocação de pisos. Exatamente, muito acontece com construtoras. No caso, serviço de construção civil. O trabalhador voltou para Sertânia, estado do Pernambuco. Entrou com ação lá. Fala, tá fácil, né? Aí nós temos o artigo 651 da CLT, que é a competência local da prestação de serviço. Ainda diz, ainda que tenha sido contratado no outro local. Se o trabalhador teve vários locais, tem um artigo que dá liberdade dele escolher até o local. Se ele tivesse trabalhado em outro local, além, no caso de São Paulo, mas esse trabalhou só em São Paulo. E entrou com ação lá em Sertânia. Tive caso também nessa mesma empresa, Ribeirão Preto. Tem juízes, e eu vou falar para vocês, a maioria desses mais distantes, como se trata de competência relativa, estão mantendo a competência local. Vejam, senhores. Porque o trabalhador não pode ter dificultado o acesso à justiça. Está sendo justo? No caso de Ribeirão Preto, havia pedido de insalubridade. O perito lá de Ribeirão Preto viria para São Paulo para fazer a perícia? Como seria? Então, muita atenção com relação a isso. Preparem já seus clientes, que pode ser que o juiz mantenha a competência. E o que cabe aí? Um caso de Ribeirão, o juiz mandou para São Paulo. O advogado fez recurso ordinário. É discutível se há o cabimento de recurso ordinário. No caso de uma decisão interlocutória dessa, que a trabalhista não cabe, né? Então, se preparem, conforme a localidade, para fazer a defesa e seguir o processo lá mesmo. Certo? Prescrição. A contagem da prescrição trabalhista. Qual o prazo? Então, o trabalhador tem 2 anos para ingressar com a ação, contados da data da rescisão do contrato. Da data do ingresso da ação, se conta 5 anos para trás, para simplificar. Certo? Foi dispensado em janeiro de 2015. Você está entrando com a ação agora? Está dentro dos 2 anos do desligamento. Mas se vai contar da data de hoje, distribuição, 5 anos para trás, para pleitear os direitos. Tá certo? Eu tenho um caso aí também, que é da nossa prática, né? Eu entrei com uma ação trabalhista por um trabalhador pedindo o vínculo empregatício e estava prestes a prescrever os 2 anos.
A ação foi distribuída no final de março e ele havia sido dispensado no final de março. Na audiência, entrou apenas a advogada da empresa. Disse que o cliente não havia chegado e havia ido para outro fórum. Bom, ainda na época não tinha ainda essa divisão de jurisdição que nós temos em São Paulo, né? E aí não tinha nem procuração. E na época eu estava na presidência da Associação dos Advogados Trabalhistas. O juiz olhou para mim e falou: e aí, doutor? Eu? Né? Ele é que tem que decidir, né? Falei: se ela tem, mesmo sem procuração, a advogada pode juntar depois, da minha parte, quem sou eu? Porque alguns entendem que se não tem procuração nem contrato, é revelia e confissão, independentemente de haver advogado na audiência. Aí pediram para ele redigir um acordo. Ele falou: doutor, o senhor pode esperar um pouquinho, redigir esse acordo? Quer tentar falar com o seu cliente, doutor, a ver se ela consegue uma proposta? Perfeitamente. Demorou 40 minutos entre sair da sala e voltar. Chegou o cliente da colega, ó, o sócio da empresa, e ainda como testemunha. Aí ele entrou na sala, o juiz olhou para mim de novo e falou: e aí, doutor? Falei: aí, excelência, aí o quê? Se ele quisesse ter audiência, a audiência é pública. Agora, eu havia requerido a pena de confissão. A pena de confissão já está decretada. Doutor, eu vou rever a pena de confissão. O que cabe numa situação dessa? Trabalhista, protesto. Não cabe mais nada. Que fique registrado em ata. Certo? Aí, bom. Então não houve a pena de confissão. O que eu fiz? Pedi o depoimento do tal sócio. Qual a data da entrada? Não lembro. Data da saída? Não lembro. Pena de confissão real ainda, né? Agora, onde eu quero chegar? O meu cliente também foi ouvido. Qual a data da saída? Ele disse 25, 26 ou 28 de março. O processo foi distribuído dia 27 de março. Na ata constou 25 e 26. Após a audiência, inclusive ouvida de uma testemunha da empresa, que eu contraditei, por possível amizade íntima e interesse, e ele confirmou que fazia churrasco, só não confirmou que dormia com o sócio lá, né? Então, foi contraditada a testemunha. E, lendo a ata, no final, faltou uma data. O juiz se negou a retificar. Uma colega na sala de audiência se dirigiu a mim e falou: doutor, eu ouvi ele falar 3 datas. E eu ouvi ele falar 28. Eu fiz uma petição na sala da OAB com a assinatura da advogada, protocolei. O juiz julgou, dando prescrição. Recurso. Esse recurso a gente faz no mesmo dia, né, doutor? Chegou a sentença no mesmo dia, porque fica indignado, né? E, lógico, foi procedente, houve provimento do recurso. E, no caso, aí, para também vocês refletirem, o desembargador relator mencionou até que, tendo sido dispensado no dia 28, ainda que fosse outro dia, teria o aviso prévio. O aviso prévio indenizado que repercute como tempo de serviço. Certo? Aí, a trabalhista, nós temos 2 procedimentos, como na área civil, ordinário e o sumaríssimo. O sumaríssimo com algumas características. Até 40 salários, o pedido, certo? Tem que ser apurado. Os pedidos têm que ser calculados, sob pena de indeferimento da inicial. Certo? Tem diferença também com relação a número de testemunhas. O ordinário são 3 testemunhas e o sumaríssimo 2 testemunhas, até 2 são ouvidas. Outra dica, assim como eu falei sobre o reconhecimento do vínculo empregatício, o pedido. Vocês têm que fazer um pedido, onde vocês contam a história.
é a causa de pedir e o pedido no final. Se vocês não contarem que não foi pago o 13º salário, vocês não vão pedir no final. Há uma extinção. Se vocês não contarem que não foi reconhecido o vínculo e no final pediu o vínculo, pode ter extinto todo o processo em razão disso. Eu fiz um recurso uma vez de um colega, todo o processo bonito, testemunhas ouvidas. Aí o juiz extingue o processo porque não havia sido pedido reconhecimento do vínculo. Levou de 2 a 3 anos para se voltar, novo processo, para se atingir o direito. Documentos. Peçam todos os documentos possíveis, seja da empresa, seja do trabalhador. Da empresa é mais fácil, né? Porque para fazer a defesa você já tem um pedido. Se ele não pede horas extras, você não precisa do cartão de ponto, do ponto eletrônico, certo? 5 anos de trabalho, juntar tantos pontos. Ainda mais digitalizar hoje, né? Que terrível. Então, o advogado deve analisar o que pode ser interessante. Eu tive uma causa de um primo meu, que os encontros familiares, ele me contava histórias, ele trabalhava num banco. E eu lembrava de um atestado uma vez que o médico escreveu no atestado. Esse tigre trabalha em tal banco. Precisa descansar, não tira férias. E a receita era um remédio de tarja preta. Então, eu lembrava até dessa situação. Deu trabalho, caixas que ele trouxe para que eu selecionasse os documentos, né? Mas acabou resultando num bom acordo para ele na ocasião. Atenção também às convenções coletivas de trabalho. Cada categoria tem uma convenção coletiva de trabalho, um acordo coletivo. Adicional de horas extras é comum que a determinada categoria tenha um adicional acima dos 50%, que diz a CLT, né, que diz a Constituição Federal. E outros pedidos, por exemplo, adicional noturno, pode ser maior. A jornada do médico é 20 horas semanal, não é as 44 de um trabalhador comum. Então, atenção a isso também, de fazer um estudo sobre isso. Prova testemunhal. Quem deve ser ouvido como testemunha? Quem mais sabe, de mais tempo, tá certo? Na relação de trabalho. E testemunha, eu também dou outra dica, ela tem que falar para você sobre o que ela sabe. Eu vejo, passo nos corredores do fórum, muitos advogados, olha, isso que está acontecendo aqui. Mas quem que vai responder lá na audiência? Naquela cadeira que treme? É a pessoa. Então, até o nosso amigo Shigemori, né? Brilhantes palestras que a gente assiste dele aqui, ele conta um caso que ele conversou com a testemunha, era só pedido de horas extras. Então ele perguntou qual que era o horário. Era das 8 às 20, de segunda a sexta. Então, se o juiz perguntar, você responde, é das 8 às 20, de segunda a sexta. Não tem o que errar. Aí a testemunha entrou, o juiz perguntou, o que o senhor fazia lá na empresa? Das 8 às 20, de segunda a sexta. Então, atenção, né? Eu costumo, quando eu me aproximo até a testemunha, eu falo, que bom que você está aqui. Olha, eu acredito que nem vai precisar te ouvir, viu? Você veio aqui, olha, nós vamos fazer um acordo lá, o juiz não vai querer te ouvir, você pode ficar tranquilo. Aliás, você veio aqui para dizer a verdade. Então, não tem o que temer. O outro lado eu não sei, viu? O outro lado é quem está preocupado. Né? Então, você já tranquiliza a testemunha. Né? Aí, depois, você fala sobre o caso, pergunta sobre os assuntos, e que ela responda. Certo? O rol de testemunhas. O trabalhista não exige que sejam arroladas as testemunhas na inicial. Tá certo? Eu já tive causa de acidente de trabalho na época, que era no processo civil, que entrou com ação um colega trabalhista. Não arrolou e levou as testemunhas na audiência. O que aconteceu? Não foram ouvidas nenhuma das testemunhas dele. Né? Então, muita atenção. O trabalhista não tem essa exigência, porém, após a distribuição, em geral, os juízes
dá um prazo de 5 dias para que vocês arrolem a testemunha. Então, distribuindo, já tenho nomes das testemunhas. Já conversa com seus clientes. Né? No caso de apresentar o rol, vocês podem apresentar. E hoje tem a característica do processo eletrônico, né? Então, você arrola a testemunha, aí o juiz, a intimação está disponível no site do tribunal. Então, você já pode entrar lá. Você distribuir um processo na Zona Sul, seu escritório é na Zona Norte. Vai ter que ir até a Zona Sul para retirar a intimação? Não. Pelo próprio site, você imprime, ou até grava, né, um arquivo e encaminhe por e-mail ao seu cliente, para que ele colhe a assinatura da testemunha. E é a famosa intimação do provimento, que os juízes falam, né? Que você pode pedir para que seja intimada, que o juiz, geralmente, eles preferem, pedem, rogam que você faça a intimação pelo provimento. O cliente entrega a intimação, e você pode até guardar, não é para juntar no processo, não precisa. Você vai precisar dela se a testemunha não for até a audiência. Tá certo? Para provar que ela estava ciente e não compareceu. Aí, e tem juízes que adotam o critério do artigo 825 da CLT, que as testemunhas comparecem espontaneamente, independente de intimação. Vocês vão até a audiência, o cliente convidou a testemunha. Ela não compareceu. Ao abrir a audiência, você se dirige ao juiz. Excelência, pela ordem, eu requeiro o adiamento da audiência porque a testemunha do meu cliente não compareceu. Já tenho o máximo de informações possíveis da testemunha, que o juiz pergunta. Muitos acham que vocês estão ganhando tempo, né, seja de um lado ou de outro. Então, qual o nome completo da testemunha, doutor? Qual o endereço dela? Qual é o RG dela? Os juízes, às vezes, indagam sobre isso. Né? Aí nós temos a contestação, né, a defesa trabalhista, a contestação. Qual o prazo para a apresentação da contestação? Na trabalhista, o prazo, própria audiência. Existem exceções. Eu tive um processo que era a mesma matéria de um processo anterior, da mesma parte meu cliente, que, por acaso, aquele juiz já havia julgado. Não sei se vocês acompanharam processos do Sintoresp, Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes. Foi criado o Sindifest, Sindicato Fast Food. Refeições rápidas. E o que a lei diz? A categoria mais próxima exclui a mais remota. Então, a refeição rápida era mais próxima da refeição num jantar, num restaurante. E o Sintoresp estava reclamando das contribuições, porque as empresas passaram a recolher para o Sindifast. E tem até quem diga que quem criou esse Sindifast foi o McDonald's, Bob's, porque as cláusulas da convenção coletiva eram melhores para as empresas. Então, já havia acontecido um processo semelhante lá. O que o juiz fez? Apresente contestação no prazo legal, desnecessária designação de audiência. Veja que interessante. Economia processual. Eu achei muito interessante, exceto o termo prazo legal. Quando não se tem um prazo determinado, os juízes despacham prazo legal, nós entendemos que 5 dias. Agora, imagina, um shopping, uma lanchonete, receber uma citação de um processo trabalhista para 5 dias, até ela receber fisicamente o documento, se comunicar com o contador, para se comunicar com o advogado. Né? Então, eu elogiei na contestação a atitude, porém, que fosse um prazo maior. Né? Um outro exemplo também eu tive de Ribeirão Preto. A juíza deu prazo de 30 dias para apresentar contestação. O meu cliente me trouxe depois dos 30 dias.
E aí? Defesa, documentos, revelia. Eu ingressei no processo, protestei que estava em desacordo com o que diz a CLT. A CLT determina prazo para defesa em audiência. Eu acrescentei, até verifiquei até julgado sobre isso, para fundamentar, né? Então a empresa tinha até interesse de fazer proposta de acordo. Como que ela ia fazer? Se era prazo e não teria audiência. E a trabalhista é um processo que se resolve muito em audiência, né? Mais simples, provas orais. Ela indeferiu, revelei confissão. O que eu fiz? Um outro protesto. Diante daquela determinação. Trabalhista, nós temos o protesto, né? E, ainda mais processo eletrônico hoje, petição, não pode ter vergonha de ter petição. O juiz pode tentar alegar alguma litigância de má-fé, mas se você está no defesa do direito do seu cliente, ainda mais no caso, eu até particularmente concordo que fosse diferente, né? Mas e ela marcou uma audiência conciliatória. Curiosamente. Só que aí, imagina uma situação dessa. Nesse protesto que eu havia feito, eu juntei documentos. Se ela vai observar ou não, mas estão lá. Recibo de pagamento assinado. E o cara pediu. Se houve má-fé, foi do lado de lá. Então, só que aí o advogado, na audiência, pediu o valor da causa, a soma dos pedidos para acordo. E aí? E o cliente, na situação que estão as empresas hoje, situação financeira precária, não fez acordo. Vamos aguardar o julgamento desse processo. Então, a contestação trabalhista. Pessoal, cada pedido tem que ser contestado. Vocês podem fazer tópicos. Pedido tal, falar sobre ele e impugnar. Não pode falar, olha, foi paga a rescisão de contrato, nada é devido. Negação geral na trabalhista tem que ser defesa específica. E pagamento se prova com recibo. Não tendo recibo, trabalhista se prova recibo específico. É outro problema. Ele pediu aviso prévio. Olha, recebeu um valor. Não está escrito aviso prévio. O juiz pode dar procedência do pedido porque não foi pago com recibo específico. Então, orientação aos clientes sobre isso. Eu não vim para falar do novo CPC. Aliás, eu tenho para falar sobre ele que a professora Ivete Senise, ex-vice-presidente da OAB, atual diretora da ESA, mencionou na nossa reunião de sexta-feira que a partir do dia 22 de março, às terças-feiras, das 10 às 11 horas, será disponibilizado no site da ESA colegas que estarão dirimindo dúvidas sobre a aplicação do novo CPC. Então, deve iniciar no dia 22, das 10 às 11, dependendo do volume, vai se procurar estender isso, tá certo? O que eu posso dizer para vocês é que já o novo CPC, na contestação, você já coloca a exceção de competência relativa, a reconvenção, que eu vou dar uma repassada sobre ela aqui, impugnação do valor da causa e eventual impugnação de gratuidade judiciária, tá certo? Então, essa reconvenção é cabível na trabalhista? É. Não é comum. Eu tive já alguns casos. Um muito interessante, desse mesmo cliente que teve o problema, essa lanchonete, para não dizer a empresa, né? Uma empregada trouxe atestado médico no dia do pagamento. Depósito em conta e apresentação de holerite. E ela tinha faltas, que foram descontadas. Ela ficou nervosa. Eu estou com atestado aqui. Mas não deu tempo do contador apurar, né? E reconhecer as faltas que você teve.
ficou nervosa, discutiu, destratou o gerente da loja, foi para o vestiário, quebrou o armário, o vestiário da empresa, e foi embora. O que aconteceu? Dispensa por justa causa, tá certo? Pedidos, contestação dos pedidos, foi pago os direitos de acordo com a justa causa, e foi feita uma reconvenção. A empresa gastou R$ 154 para consertar o armário, e que era devido por ela. Inclusive, ela estava assistida por sindicato, e o juiz deu improcedência à ação e procedência à reconvenção. Então, plenamente cabível, não tenho medo, pode fazer. O que acontece na audiência é que, sendo apresentada a contestação, o juiz abre prazo para a outra parte fazer a sua defesa e marca uma outra audiência, porque tem um elemento novo no processo. Certo? Aí nós vamos para a audiência. Artigo 844 da CLT. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação. O não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Parágrafo único. Ocorrendo, entretanto, motivo relevante, poderá o presidente, no caso o juiz, suspender o julgamento designando nova audiência. Então vamos lá. Reclamante ausente, arquiva o processo. Ele pode ingressar com nova ação? Pode. Digamos que ele entre com uma nova ação. Arquivou novamente. Ele pode entrar com uma terceira ação? Pode. Uma quarta, uma quinta. Eu tive um processo, por acaso também na cidade do Guarujá, 5 reclamações. E apreciação, contestação e na audiência. Eu fiz uma petição para o juiz e demonstrei, já teve outros processos arquivados. E nós temos o artigo 732 da CLT, que penaliza o reclamante, se ele deu causa ao arquivamento, penaliza 6 meses para ele ingressar com nova ação. Então, peticionei ao juiz, economia processual, né? Por 6 meses ele não pode entrar. E da última distribuição, não deu 6 meses. Qual o despacho do juiz? Vamos ver se alguém adivinha. Aguarde-se a audiência. República do Guarujá, né? Com todo respeito. Aí, na audiência, ele indeferiu. Fez a audiência. O interessante era o pedido, né? Ele havia sido registrado na carteira de trabalho como barraqueiro. Não era de algum partido político, não participava de manifestações, que eu saiba, né? Ele transportava as barracas do prédio até a praia. Da praia até o prédio. Montava o guarda-sol, montava as cadeiras, tá certo? E o que ele pediu? Equiparação salarial. Imaginem, qualquer coisa que ele fizesse que não fosse transportar a barraca, com essa atividade, podia dar equiparação salarial. Porém, ele pediu equiparação salarial com vigias e com porteiros. E, lógico, né, eu estudei sobre casos semelhantes. Equiparação salarial. Se o trabalhador substitui, eventualmente, e não tira a vaga do outro, não tem equiparação salarial. Uma hora de almoço, uma outra eventualidade, tem. E eu fui além, né? De fato, eu disse que ele não havia feito isso. A portaria se ficava de gravata, o porteiro usava gravata. Ele usava calção de praia. Como é que ele ia ficar numa portaria? Né? E eu juntei que tinha outros empregados para fazer esse serviço de portaria, no caso de falta de um. E, além também, se por acaso houvesse procedência, que fosse apenas no período de alta temporada. Baixa temporada, substituir alguém também. Né? Pelo menos isso o juiz acolheu. Mas deu procedência, equiparação salarial no período de
Eu coloquei a alta temporada ao fim de dezembro, a início de fevereiro, mas ele foi de dezembro a março. Fiz o recurso. A desembargadora relatora observou o seguinte: a função de barraqueiro não existe no CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações. Provimento ao recurso, improcedente o pedido. Vejam que interessante, né? Então, audiência... presença do reclamante, então, importa o arquivamento. A penalidade que ele pode ter, condenação de custas. Se o juiz não isentá-lo, é uma preliminar que você pode usar na sua defesa. Não pagou custas, pressuposto processual para ingresso no processo. Certo? E o reclamado pode se fazer apresentar por um preposto, né? E pode acontecer também, de repente você está na audiência e não chega o preposto. E aí? Já aconteceu já com o Dr. Marcos? E eu lembro de um caso aqui, que eu costumo mencionar, era uma empresa de telemarketing. E eu liguei para a empresa, a preposta, desesperada. Olha, eu sei que você deve estar vindo para o fórum. Não perguntei se sabia ou não sabia. Venha para cá. Se você passar mal, você vai para um hospital. Né? Certo? Aí, apregoada a audiência, entrei na sala, preposta, segundo a empresa, teve algum problema de saúde, que ela estava para vir para cá e não veio. Peço 24 horas de prazo para juntar um atestado ou um comprovante qualquer, junto até outros termos de audiência, que é sempre ela que vem de preposta. Né? Ouvido a outra parte, foi deferido o pedido. No dia seguinte, me liga o dono da empresa, um sócio. Peron, o que você fez com a Tânia? Falei, eu? Ela saiu daqui, voltou depois dizendo que tomou dipirona na veia. Falei, deve ter ficado muito nervosa, mas acho que ela não vai perder mais audiências. Então, acontece. Tipos de audiência. Nós temos audiência una. Por que una? Ela une a inicial e a instrução. A audiência inicial, que alguns juízes marcam, só para ver se tem acordo. Não precisa se preocupar com testemunha. Você tem que ter o nome da testemunha, pelo menos, no caso de não haver acordo, se precisar ser intimada. Certo? Na audiência você já pode pedir. E a una une também a instrução para o processo. Instrução com as provas orais. Depoimentos de partes e testemunhas. Tá certo? Na una RS, que é una do rito sumaríssimo, algumas particularidades. Até 2 testemunhas, que eu havia mencionado antes. E aqui, na una do rito ordinário, você pode utilizar do artigo 825 da CLT, se a testemunha é ausente e você não foi intimado para rolar. No sumarício, você tem que ter um comprovante. Uma carta convite, que é o termo que normalmente se usa, provando que ela estava ciente daquela audiência e não compareceu. Tá certo? E eu tenho também um exemplo. Eu falo a vara, mas não falo o juiz, né? A vara 52. E uma testemunha não chegou, por acaso, dessa mesma empresa. E eu liguei e a preposta não sabia da testemunha. Falei, quem que viria para cá? Era Daiane. Falei, então, olha, eu vou te ligar da sala de audiência, já que eu não tinha carta convite para provar que ela estava ciente da audiência, e você vai responder que a Daiane estava ciente da audiência e você não sabe onde ela foi parar, porque ela tinha que estar no fórum. Tá bom? Tá bom. Entramos na audiência, não teve acordo. Testemunhas, falei, excelência, pela ordem. Eu requiro adiamento. De imediato você tem que requerer, né? Não teve acordo, porque às vezes tentou fazer a composição, mas de imediato você tem que pedir pela ordem o adiamento em razão da ausência da testemunha que havia sido cientificada. A juíza pediu comprovante.
Olha, Excelência, eu vou ligar para a empresa, no Viva Voz, e vou fazer a prova, que a testemunha estava ciente e não compareceu. A juíza olhou para mim: o senhor está brincando, né, doutor? Eu falei: não, estou falando sério. A senhora pode indeferir ou não. No caso de indeferir, eu quero que conste em ata o meu pedido e o meu protesto. Ela ia indeferir, mas acho que ela ficou curiosa de ouvir, né, o telefone. Doutor, liga para a empresa. Nem falou para o advogado da outra parte, liga para a empresa. Eu liguei, Viva Voz, departamento pessoal, por favor, quem fala? Tânia. Tânia, tinha uma testemunha destinada à audiência aqui do fórum, tal horário, na vara 52. Ah, sim, doutora, a Daiane. Então, ela estava ciente que era para ir e não sei o que aconteceu. Ela não chegou ainda aí? Obrigado. Desliguei. Fiz a minha parte. Fiz a prova, doutor. Ela olhou para o advogado da outra parte e ele falou: adiado. Então, esse aqui é interessante, advogado, né? Você tem que procurar algum meio de defender seu cliente, né? E, veja, pensando na justiça, né? Se uma condenação é injusta por causa disso, não seria justo, né? Atenção no pregão da audiência. Normalmente existem caixa acústica, né, microfone, e nem sempre é audível. Você pode ser chamado e pode não ouvir. Então, pode perder um processo por causa disso. Outra coisa, atenção com o relógio. O relógio dos cartórios, das secretarias, da sala de audiência. Eu tive 2 problemas. Primeiro, a cliente não chegava. E eu, fazendo contato, o marido: olha, ela não está passando bem. Eu não sei se ela vai conseguir para ir. Eu falei: bom, se ela não está passando bem, você vai para o médico, né? E você tem que ter um comprovante, senão vai arquivar, tem que entrar de novo com o processo. Pode ter custas, penalidade. Deu 15 horas, ela não chegou, horário da audiência 15 horas. Eu entrei na sala, pessoas de pé, né? A cadeira vazia do lado da reclamante. O reclamante fica do lado direito de quem olha para o juiz, a reclamada do lado esquerdo. Sabe? Excelência, por acaso, que audiência que está saindo? Ah, 15 horas, doutor. Arquivou. Falei: excelência, pela ordem, o meu relógio deu 15 horas agora. O seu relógio está marcando 15h05. Ah, doutor, não posso fazer nada. O que eu fiz? Sala do OAB, petição. Né? O relógio da sala do OAB, lógico que estava correto, de acordo com o meu, que estava também correto. Verdade, pessoal. E eu comecei até a verificar outras varas também com relógios de horários diferentes. Aconteceu numa outra vara, havia muita gente no fórum, demorou para o elevador liberar, e era 12º andar, né, para subir com cliente, testemunhas. Subimos, chegamos no horário. Eu falei: olha, eu costumo, antes da audiência, ir lá ver o processo, se tem alguma novidade, né? Falar boa tarde para o juiz. Né? E, mesma situação. Por acaso também eu estava pela reclamante. E era instrução. Pena de confissão. Excelência, pela ordem. E o computador dela havia anotação de 13 horas e 26 minutos. O meu era 13h19. Não era nem horário ainda. Excelência, o senhor tem um relógio, por favor? O meu relógio, o relógio está adiantado. Ah, doutor, não posso fazer nada. Petição, protocolo, com testemunhas assinando, a reclamante assinando também, que estava presente. Hoje, né? Tá vendo? O doutor foi além. Falou, no caso, de fotografar também o relógio. Tá. Então, o que eu fiz? Uma reclamação na ouvidoria do tribunal. O tribunal determinou que fosse verificados os relógios da Secretaria das Varas, certificou que havia diferença, emitiu comunicado para os juízes, foram marcadas novas audiências. Então, vejam a atenção que vocês têm que ter para a situação como essa. Acordos, uma audiência.
Hoje eu fiz um acordo antes da audiência. Então, o que acontece? Audiência das 15 horas, se você faz o acordo antes, normalmente o advogado do reclamante normalmente prefere, né, costuma pedir se tem acordo ou não. Preferência da empresa, que a empresa normalmente quer adiar o processo. Então, você dirige vendo quem que é a outra parte. Doutor, tem alguma proposta? Né? Ou pode acontecer o inverso também. Né? E aí, o que a gente faz? Entra na sala de audiência, o juiz ou o assistente, normalmente já responde o critério daquele juiz. Olha, ele pode fazer acordo entre as audiências, só faz acordo quando terminar a audiência. Depois, às vezes faz só no horário. E muitas varas têm já um modelo para ser preenchido. Até a conta bancária, no caso do depósito do acordo, a discriminação de verbas, que eu aconselho a fazer a discriminação de verbas na audiência. Normalmente o juiz fala, doutor, depois o senhor faz uma petição e discrimina as verbas. Não. Ele é que vai homologar. Então você já sai com a discriminação homologada. Depende do que você discriminar, ele pode não concordar. Na hora ele até te ajuda. Aliás, hoje, a empresa havia discriminado Fune Garantia e tem alguma coisa nova aí, doutor Marcos, que algum provimento para a discriminação em Fune Garantia, que querem que faça depósito, para depois levantamento. Algum lugar está faltando dinheiro aí. Então, como foi hoje, não deu tempo de eu verificar, até para trazer para vocês, mas verifiquem. No caso de discriminar FGTS nas parcelas que serão pagas no acordo. Então, não tendo acordo antes, né, ao entrar na sala, primeira coisa, se depende da audiência, se é PJE ou não, se junta documentos, contrato social, preposição, documento da reclamada, reclamante ou advogado com documento do seu cliente. Né? E a primeira coisa que o juiz vai falar é obrigatória a tentativa de conciliação. A proposta. Muitos nem vê o processo. Né? A proposta. Quanto? Contraproposta. Quanto? E o juiz tenta equilibrar. A proposta é de 5, a contraproposta é de 10. Vamos fazer acordo por 7,5? Aí, o certo é ponderar para as duas partes. Ó, o senhor pode não ganhar isso, ó, o senhor pode perder mais. Né? Tentativa de conciliação. Não havendo a tentativa, né, não havendo acordo na primeira tentativa, o juiz é obrigado a fazer nova tentativa após a instrução processual com os depoimentos. Tá certo? E, no caso de acordo antes da audiência, é possível? É possível. Qual o critério? Vocês têm que entrar em contato com a secretaria. Existem vários critérios. Tem juiz que pede para você protocolar a petição para ele apreciar. Tem juiz que pede para você se dirigir à secretaria. Outros pedem para que você compareça antes das audiências. Outros nos intervalos, outros depois das audiências. E, em geral, determinação do tribunal, pede-se para o reclamante ratificar o acordo. Eu tenho colegas, por exemplo, o doutor Eli Alves da Silva, que acham um absurdo. Se o advogado tem procuração, ele tem poderes para assinar o acordo. Mas por que o tribunal exige a ratificação? Muitos processos de ação rescisória em razão do reclamante não ter recebido o valor do acordo. Eu já vi processo a parte de parte interna, né? Representação contra advogado. Até um colega havia me perguntado um tempo atrás sobre um processo, ele estava com o processo em mãos, desesperado. Ele era da empresa, havia assinado o acordo. Aí eu olhei que a petição de acordo que foi juntada tinha um valor. E a que o reclamante juntou reclamando do advogado era outro. Então, quer dizer, o advogado fez um acordo com a empresa e mostrou para o seu cliente um outro valor. Então, de tantas ações rescisórias, é a origem dessa determinação do tribunal, se certo ou não, para que o empregado, o trabalhador, ratifique o acordo. Já aconteceu também de eu protocolar um acordo, no caso eu estava pela empresa, um ano depois,
o reclamante foi intimado para ratificar o acordo. Só foi intimação para ele. Ele foi lá, não quero, não estou interessado no acordo. Eu lembro, R$ 4.000, né? Aí o juiz notificou para que a empresa se manifestasse. Na ocasião, interessou. Interessou que ele recebeu. Não devolveu, não foi reclamar com ninguém. Então, depois de um ano, passou-se um ano e ele não reclamou. Então, ele estava satisfeito. Entendo que deve ser homologado o acordo. E o advogado dele fez a mesma coisa. Aí o juiz homologou o tal acordo. Mas vejam que situação, né? Então, pode acontecer com vocês. Estando pela empresa, aliás, pela empresa você apresenta contestação na audiência, né? Ou é aberta, PJE, na audiência. É comum que você peça um prazo para se manifestar, certo? Tantos documentos, mas manifestar sobre a defesa de documentos. O sumaríssimo tem que ser na hora. Então, estejam preparados. Manifestação oral na hora. O ordinário pode-se pedir o prazo, normalmente o juiz dá 10 dias de prazo. Agora, tomem cuidado que tem juízes que têm critérios diferentes. Eu tive um processo que eu estava pelo reclamante pedindo nulidade de uma contratação via cooperativa. Na inicial, eu já impugnei a contratação, o contrato feito via cooperativa, os recibos feitos, já tinha a notícia de tudo, impugnei tudo na inicial já. Pedi nulidade da contratação e o reconhecimento do vínculo empregatício. Na audiência, o meu cliente estava morando no interior ainda. Veio para São Paulo só para audiência. Aí, doutor, os documentos. Falei, o senhor vai me dar um prazo para manifestar? Não, tem que ser agora. Só se o senhor se reportar aos termos da inicial. Na inicial eu fiz a impugnação, me reporta a impugnação da inicial. Ele deu uma risadinha, muito bem, constou nada. Ouviu parte, ouviu testemunha. Ponto. Relatório, passo a decidir. Vai julgar já? Está fácil, né? E quando eu fazia pergunta para as minhas testemunhas, do meu cliente, ele, não, nem precisa disso. Eu falei, pô, ele já está satisfeito aqui, né? Nunca vi uma causa tão ganha, tão fácil, né? Aí eu vou lendo lá, né? Ele ditando a sentença. O reclamante está acompanhado por profissional devidamente habilitado. Falei, ó, chique, né? Não impugnou os documentos trazidos com a defesa e resumindo em procedência da ação. Vocês imaginem a cara do meu cliente ouvindo tudo aquilo. E eu, calma. Né? Mas, de qualquer forma, quem perdesse ia recorrer, eu falei para ele. Se você perdesse, eu ia recorrer. Se a empresa perdesse, ela ia recorrer. Então, o processo vai ter que passar pelo tribunal de qualquer jeito. E vou falar para você, esse recurso eu vou fazer hoje. Falei no começo. Recurso, reformou, e o juiz teve que dar nova sentença decretando os direitos. Mas, vejam, senhores, o que a gente passa, né? Aí passamos à inquirição de partes e testemunhas. Primeiro o reclamante, depois o preposto. Pode haver inversão do ônus da prova. Casos comuns são de domésticas ou de pedido de reconhecimento de vínculo. Se a empresa nega trabalho como empregado e alega autônomo, inverte o ônus para que ela prove. Certo? Obviamente, eu já tive casos também. Era um pedido de reconhecimento de vínculo de uma doméstica. Na época não tinha direitos como hoje foram estendidos a elas. Então, pior a essa e fui garantia. O juiz não gostou muito desse pedido, né? Então, o que a gente costuma alegar em defesa quando acontece esse tipo de coisa? O empregado pede que já recebeu litigância de má-fé. Apostura uma eventual revelia, tem até jurisprudência nesse sentido. Apostou numa eventual revelia para receber direitos sabidamente indevidos. E a tal doméstica, né, tinha umas 10 pessoas com ela. Né?
E no caso, o meu amigo Luiz, meu cliente, Luiz é outro Luiz, hein? Não é Luiz Inácio, não. Só para não confundir aí, né? Olha. Não, o processo era de São Paulo. Ele iria dizer que o apartamento não era dele, já sei o que o senhor vai falar, tá certo. Nada contra, hein, pessoal? Ele não conhecia ninguém das pessoas que estavam com ela. Como prova, no caso dele, ele tinha uma pessoa que, de vez em quando, do trabalho dele, ia até na casa levar documentos para assinar ou recolher alguns documentos. Então, o que eu tinha de prova? Que de vez em quando ia na casa dele e nem sempre ela via a tal pessoa trabalhando lá. O que eu queria provar? Que não havia continuidade na prestação de serviço. Certo? Os requisitos devem ser todos. Né? Onerosidade, pessoalidade, subordinação, certo? Onerosidade. E faltava o requisito da continuidade. E a defesa que eu tinha, ele estava desempregado ainda, para fazer proposta de acordo, foi difícil. Né? E como o colega lá queria um valor muito alto, não teve acordo. O juiz também não gostou, né, disso. A gente percebe, né? Ele tenta harmonizar as partes. Aí pediu que entrasse a minha testemunha do meu cliente, invertendo o ônus, reclamado. E foi feito o depoimento naquele sentido. Nada, não sabia mais nada. Quanto ele ganhava, não sabia nada. Certo? Só que nem sempre havia. Feita a prova. Primeira testemunha da reclamante. Como o meu cliente não conhecia, o que eu fiz? Requeria arguir a contradita. Qual o momento de se fazer a contradita da testemunha? Após a qualificação. Só que é aí que vem a dica. Quando a testemunha entra, você já vira de frente para o juiz. Certo? E eu já falo, excelência, só para avisar que eu vou ter a contradita, vou arguir a contradita. Muitos juízes eles não gostam, eles querem ouvir quem vai lá. Né? Então eles até viram, não olham para vocês assim. Né? Mas você já. Porque é tão rápida, e a qualificação é feita pelo assistente, você nem ouve, né? Então, atenção para o momento adequado. Eu já vi muitos casos, colegas que não arguíram no momento certo, perderam o direito de arguir a contradita, não foi indeferida. Né? Então, eu aleguei que, excelência, o meu cliente não conhece. Eles deve ter algum interesse por estar aqui ou deve ter amizade íntima com a reclamante. E o juiz entendeu a situação. A senhora é amiga da reclamante? Não, não sou amiga, não. A senhora tem algum interesse aqui no processo, que alguém ganhe? Não, não tenho nada, não. A senhora sabe o que da relação? A senhora conhece ele? Não, não conheço. Olha, eu tomo conta dos filhos dela, ela me conta tudo. Então a senhora aguarda no fundo da sala. Segunda testemunha. O juiz olhou, aí ele já olhou para mim, né, o juiz. Doutor, excelência, é a mesma contradita. Mesma situação, a senhora é amiga, a senhora tem interesse. O que a senhora sabe da relação, já que a senhora não conhece ele? Eu tomo ônibus todo dia com ela. Resultado? Improcedência da ação. E ele deu a sentença no dia também, o juiz. Indignado com a situação. E o meu cliente não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Eu falei, escuta, o que eu devo aí? Ele falou, te conhecendo, alguma coisa você vai acertar com ela, não sei o que você deve aí. Lógico que eu fiz a defesa, né, que você achar que deve. Você vai pagar quanto, quando e se você quiser, porque a justiça disse que você não deve nada. Aí caiu a ficha da reclamante, né? Pediu desculpa, até que tinha feito ação. Depois vocês conversam aí. Só que no âmbito da justiça está resolvido. Tive um processo também contra um escritório de advocacia. Um casal de advogados entrou com ação contra o escritório pedindo reconhecimento de vínculo. Interessante que a audiência de um era na segunda, do homem e da mulher era na terça, em varas diferentes. E com testemunhas, e eu conversando com as testemunhas do escritório, né? Quem que é a fulana lá? Estava lá. Tá. Doutor, o senhor sabe que ela me ligou ontem à noite? Ele ligou para você? Ela falou que ia fazer o que fosse possível para ferrar o doutor Paulo, que era o sócio reclamado.
O que ela me passou? Que a testemunha era inimiga da parte. Certo? Audiência, momento de qualificação, momento de arguição. A testemunha da empresa, do escritório, provou e não foi ouvir a testemunha. E procedência da ação, nesse caso. No segundo dia, eu levei o termo da audiência, que a testemunha, havia a prova, tudo. O juiz indeferiu. Protesto. Não acolheu o dia anterior a vencer. Lógico que a testemunha estava escolada, né? Para o segundo dia, depois do que ela passou no primeiro. A testemunha, no caso, da reclamante. Então, vejam cada situação que a gente passa. E o nosso dever é protestar. Certo? Por acaso, foi procedente a ação também. Mas, vejam o que nós passamos. O advogado era bom. Acariação. Já aconteceu alguma vez com vocês de ter que se fazer a acariação? Por que esse nome, né? Acariação. Cara a cara, uma testemunha com a outra. Alguém está mentindo. Então, após o depoimento da testemunha que for diferente da que você ouviu antes, pela ordem de excelência, requer a acariação das testemunhas. E, para variar, tem um exemplo também aqui. Era uma reclamação de um comim. Sabe o que faz um comim? Trabalha em restaurante. Nós temos os garçons que servem as mesas. O comim é aquele que arruma a mesa para você sentar, para ser servido pelo garçom. E na convenção coletiva, tem um direito que ele tem o direito a metade da gorjeta devida ao garçom. Certo? Naquele restaurante, a prática era diferente. Ele ganhava o mesmo percentual dos garçons. Porque era interesse dos garçons e do restaurante que ele fosse rápido para arrumar a mesa, para já ter novo cliente. E, consequentemente, o garçom tinha mais gorjeta e a empresa tinha mais valores, né? Vendia mais refeições. Testemunha do reclamante, o comim ganhava a mesma coisa. Testemunha do reclamado, não, o comim ganhava a metade. Vamos encerrar a instrução? Não, excelência. Pela ordem, houve o depoimento divergente e eu requeiro a acariação das testemunhas. O juiz chamou as duas testemunhas, delicadamente conversou com elas, né? Ó, senhores que estão aqui, né, atendendo à justiça, se alguém mentir aqui vai ser preso. Ofício Ministério Público Federal. Vocês já tiveram processo do Ministério Público Federal? Vocês querem lembrar exatamente o que aconteceu? O senhor aí. Olha, o senhor está me lembrando, nesse restaurante era diferente. O comim ganhava a mesma coisa. Então, deu certo na audiência, hein? Vejam que interessante. Acontece do juiz determinar 24 horas de prazo para as testemunhas se retratarem, pode acontecer também. Certo? Aí nós temos as razões finais. Muitos processos passam batida. O juiz nem pergunta, mas, sendo do interesse do seu cliente, do processo, chamar atenção para alguma coisa. No sumaríssimo, razão final oral. E no ordinário, pode também ser oral, se o juiz concordar com vocês, ou através de memorial escrito, protocolado no prazo que o juiz determinar. Normalmente, o juiz fala razões finais emissivas, né, doutores? Né? Já. Aí nós temos requerimentos finais, que é nesse momento, e muita atenção nesse momento. Quando nós fazemos perguntas para as testemunhas, muitas vezes o juiz pode entender que não é interessante e não repassar a pergunta. Qual o nosso critério aqui, né? Às vezes a gente tem cliente que pergunta como que é depoimento trabalhista. O nosso sistema brasileiro, nosso advogado faz pergunta para o juiz e o juiz repassa a pergunta da forma e
como ele entender conveniente. Atenção se a outra parte estiver induzindo a resposta também. Certo? E até contei, né, para o doutor um caso que eu tive numa comarca aí. A juíza, entre aspas, não havia se conformado com a improcedência da ação. Uma testemunha presente, ela estava induzindo a resposta. Olha, era fulano que dirigia a prestação do serviço, e eu, pela ordem, protestei que ela estava induzindo a resposta. E ela falou: o senhor ofendeu a magistratura federal. Ofício ao Ministério Público Federal. Perfeitamente, vamos em frente. Né? Eu que tinha testemunha, ela que estava exagerando, falou: só tem que constar a pergunta como o senhor está fazendo. Né? Na ata, né? A ata retrata a audiência. Após a pergunta, as perguntas, ela forçou a reclamante a aceitar um acordo, pagamento 10 vezes, né, e facilitou. O que ela não facilitou o acordo no começo, facilitou depois. Né, que é a tentativa final de conciliação que eu mencionei. Aí, ela, antes de encerrar a instrução, doutor, o senhor tem alguma coisa a dizer? Para mim? O meu cliente era um argentino. Falou: Perón, você me livrou do processo e vai pegar processo para você? Pede desculpa para ela. E o orgulho, né? E eu não estava errado, com todo o respeito, né? Então, mas nós, advogados, temos que ter um jogo de cintura também, né? E entender a situação e tentar resolver, né? Seja contra quem for, onde for. E então eu me dirigi a ela: olha, se por acaso eu mencionei que Vossa Excelência havia induzido a resposta, o que eu quis dizer é que a pergunta que havia sido feita que estava induzindo a resposta. Então, se a senhora se ofendeu, se entendeu que eu ofendi a magistratura, pode ter havido... Eu falei desculpa, né? Pode ter havido coisa diferente. Ó, doutor, fica por aqui, hein? Cancela o ofício, acordo homologado. Então, pessoal, requerimentos finais. É o momento que, se tiver alguma coisa, é ali, porque senão encerra a instrução. Muitas atas já tá impresso lá. As partes requerem encerramento da instrução processual. Você não requeriu nada, porque facilita os juízes, né, o trabalho deles. Que tem advogado chato também, tem que reconhecer, né? Então, atenção para isso. Pode acontecer, no exemplo que eu dou, perícia grafotécnica. A empresa juntou um recibo de pagamento do mês de julho, assinado pelo meu cliente. Todos os documentos eram cópias autenticadas, tá certo? Um calhamaço. E eu perguntei para ele, insisti, falei: olha, eu não recebi o pagamento de julho. Falei: então, excelência, perícia grafotécnica. Ele disse que não recebeu, vamos fazer a perícia na assinatura dele. O perito apresentou a seguinte perícia, o seguinte laudo: a assinatura do recibo de pagamento do mês de julho é do reclamante. Porém, é do mês de abril. O que a empresa fez? Na cópia, dobrou o mês de julho, né? Embaixo, o mês de abril, tirou cópia. Naquele calhamaço de documentos, o cartório autenticou, né? E aí? Então, audiência marcada, impugnações. Proposta de acordo, 5 mil. Contraproposta, 40. Doutor, não tem acordo, podemos encerrar a instrução? Pela ordem, excelência. Um requerimento final. Ofício ao Ministério Público Federal, crime confirmado por perícia judicial. Falsificação, documento. O juiz olhou para o colega: doutor, o senhor não quer tentar fazer acordo? Que eu vou ser obrigado a oficiar o Ministério Público Federal. Né? Aí ele saiu da sala, ligou para a empresa, voltou. Doutor, quanto que era o acordo? A proposta era 40 mil. Pode ser em 5 vezes? Espera um pouco. Falei para o meu cliente, né? Você aceita em 5 vezes? Os 40 mil? Falei: então. Se não é obrigado a aceitar, não, aceito. Então, resolvido mais um problema. Né? Pode acontecer de vocês requererem ofício para o banco apresentar documento, para um prédio apresentar entradas e saídas de crachás, para provar, pelo menos, que ele entrava e saía em determinados horários.
E aí nós temos a sentença do processo. O juiz marca um julgamento. Atenção, hoje é raro, mas pode acontecer. A sentença será publicada na forma do enunciado 197 do TST. No dia que é lavrada a sentença, se ele dá a sentença no dia, por exemplo, já aconteceu, na própria audiência deu a sentença, 197, já está correndo o prazo. Ainda não foi para o Diário Oficial, está correndo o prazo. Então, leia o enunciado 197. É difícil acontecer hoje, mas é possível. E da sentença, cabe recurso. O recurso trabalhista é ordinário. Pode haver o embargo de declaração, certo? Alguns juízes registram que os embargos que vocês opuseram são protelatórios e da multa por litigância e má-fé. E tem um caso, até a primeira palestra que eu fiz, doutor Marcos, me ligaram do AB sobre algum problema, uma decisão contraditória. Eu tinha recebido uma decisão de no caso, uma juíza, todo o respeito às mulheres, pelo dia de amanhã. A reclamação tinha vários pedidos, um deles, horas extras, 1 hora extra por dia no período de horário de verão. O reclamante trabalhava em tal horário, no período de horário de verão trabalhou 1 hora extra a mais. E, ao dar procedência, deu também procedência 1 hora extra por dia no período de horário de verão. Aí eu fiz o embargo de declaração. Excelência. A inicial não diz se ela entrava mais cedo, saía mais tarde, ou não tinha intervalo para ter essa hora extra no período de horário de verão. A sentença também não esclareceu. Então, embargo de declaração protelatória. Multa de 1%. Então, obviamente que o recurso teve provimento. Mas vejam, cada absurdo que o advogado tem que enfrentar, né? Recurso ordinário, o processo de um juiz que julgou vai para uma turma do Tribunal Regional. O advogado tem de fazer uma sustentação oral antes do julgamento, certo? 15 minutos. É importante. Por que é importante? Imaginem vocês que aquela turma tem 100 processos para julgar, numa quinta-feira. O seu processo é número 99. Foram 10 colegas, os 10 primeiros, fizeram sustentação oral. O relator, olha, esse processo eu dou provimento. Revisor, acompanha. O terceiro juiz acompanha. Pelo menos você estando lá, ainda que para ouvir o voto, eu reputo importante. Principalmente dependendo do caso, né, da situação. Pode haver recurso adesivo na trabalhista, certo? Não sei se todos já se utilizaram de recurso adesivo, mas é possível. Eu tive um processo de um cliente, foi dispensado por justa causa, porque não compareceu à empresa para ser dispensado sem justa causa. Interessante, né? Telegrama para comparecer à empresa. Ele não foi, que estava doente. Recebeu o telegrama, está dispensado por justa causa. Situação, né? É. Aí, eu pedi dano moral. Era 54, lá na Alfredo Issa ainda. Estava começando o dano moral na trabalhista, assim, por justa causa, né? A juíza sentenciou procedentes pedidos, verbas rescisórias, e 5 salários de dano moral. Aí, chamei o cliente, mostrei para ele, e falei, olha, você está satisfeito? Né? Ora, estou satisfeito. Eu lembro que dava 20 mil reais a condenação. No caso, era uma empresa, Processo de Exame de Dados do município de São Paulo, alguma coisa parecida, né? Recorreu. Quando eu recebi o processo para fazer contrarrazões, iniciou-se o prazo para recurso adesivo, aderindo ao recurso que a outra parte fez. Então, o que veio brilhantemente do advogado? 18 meses que ele havia sido dispensado por justa causa e não tinha conseguido nova colocação ainda, novo emprego. Então, elogiei a sentença da juíza, apenas diante do passar do tempo e a situação que ele se encontrava, né, e o que a empresa havia feito com ele, né, que se aumentasse a condenação dano moral de 5 para 18 salários. Certo?
Também tinha uma diferençazinha para reclamar, alguma pequena coisa. Eu fui no tribunal para sustentar. Uma juíza revisora, acho que era recente desembargadora, ela estava se perdendo no relatório. A revisora, doutora Pettinati, inteligentíssima, né? Senhor presidente, pela ordem, posso expor a situação e até sobre a sustentação que o advogado está fazendo? Aconteceu isso, isso e isso aqui. Olha que absurdo que a empresa fez. Eu estou dando provimento ao recurso e majorando a condenação de 5 para 18 salários. Acompanharam, unanimidade. De 20 foi para 50 mil reais a condenação. O único que reclamou foi o pai do meu cliente. Que, aliás, eu tinha uma informação também no processo dele. Eu fui advogado do filho, do pai e do avô. Coincidência. Eu sou novo, hein? Coincidiu de ser próximo. Né, os processos deles. E o pai, doutor, o senhor arrumou mais dinheiro para ele está no Caribe, não vem trabalhar. Né? Eu falei, está desempregado até hoje? Então, ele foi para o Caribe. Olha a situação, né? Então, é possível interposição de recurso adesivo, tá certo? Depois, cabe recurso de revista, que é raramente casos de decisão de tribunal divergente ou ferindo a Constituição Federal. Pode acontecer ação rescisória, que eu já mencionei aqui, consignação de pagamento. Terminando os recursos, o processo termina a fase de conhecimento, inicia-se a execução. Normalmente, o juiz pede que o reclamante apresente o cálculo, a reclamada contesta, e o juiz, no caso de muita diferença, pode arbitrar um perito contábil para fazer a apuração. E, não havendo pagamento, se deposita, a empresa é intimada para pagar, 48 horas, mandado de penhora, pena de penhora. Certo? E acordo trabalhista a qualquer tempo. No caso, podem fazer contato com a outra parte, a qualquer tempo o acordo pode ser homologado. Só para finalizar esse caso do seu Duído, hoje já não está mais aqui, ele foi um dos criadores do Sebrae. Estava doente, ele não tinha uma falta, só que ele teve problema de saúde, 80 anos de idade, teve uma cirurgia, estava afastado, voltou, doente, tratando, e a empresa dispensou. Problema político, que acontece às vezes em certas empresas, o dispensou. E ele me ligou, doutor, o senhor resolveu o problema do meu filho, né? Estou com esse problema, marcaram a homologação. Olha, vão pagar verbas rescisórias para o senhor. A gente pode entrar com a ação, mas o processo pode demorar, por mais que a gente tente pedir uma tutela antecipada, né? Então, de repente, é interessante o senhor receber essas verbas, enquanto o processo segue. Não sou eu que vou julgar, tem a interpretação de um juiz trabalhista. Né? E ele foi até a homologação. Por acaso, o advogado do sindicato me conhecia. Né? Às vezes o nome Peron não é tão comum. Né? Aí ele falou para os colegas, segundo o meu cliente, né? Aí, pessoal, estão querendo homologar a rescisão de um cliente do Peron com esse monte de atestado aqui, de exames, doente. Né? Não foi feita a homologação, entrei com a ação pedindo tutela antecipada. E o seguro médico, convênio médico, vencia em dezembro, 30 de dezembro. Teve audiência, não teve acordo e a sentença não saía. O último dia da justiça era dia 18 de dezembro. No dia 17 eu fui até lá, não estava a juíza do caso, eu chamei a diretora. Olha, doutor, acontece esse caso, 80 anos de idade, assim, né? O convênio médico vai cessar, ele vai ter um problema grave. Né? Doutor, o senhor está vendo aquele tanto de processo que tem ali? Eu falei, não, vocês trabalham demais, eu tenho que reconhecer. Só que eu não estava dormindo direito com esse problema na minha cabeça. Essa noite, com todo respeito, que não vai dormir a senhora diante desse caso aqui. Né? Eu, pelo menos, fiz a minha parte aqui, né? Pensar em alguma outra medida no caso desse, está para dar sentença, o que vai fazer? Vocês já receberam sentença por telefone? Não, né? Eu recebi. Isso aqui é a nossa experiência, né? Tantas particularidades. No dia 18, que era o último dia, me ligou a diretora da secretaria. O Silvia Cartório, trabalhista da secretaria, né? Doutor, aqui é fulano de tal, diretora da tal vara. Falei, muito boa tarde, a senhora está bem, dormiu bem ontem? Mas não falei, essa é brincadeira. Né? O senhor pode encaminhar o seu cliente até o Sebrae, que eu estou mandando um oficial de justiça para lá,
para fazer a reintegração e manutenção do convênio médico. Foi até lá, fez a reintegração. Então, concluo a palestra com uma sentença por telefone. Muito obrigado pela atenção de vocês.